Bom, Matheus, obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer ter você gravando aqui com a Imagination. Tenho certeza que esse dia vai ser bem especial, bem legal. Mas antes da gente começar qualquer coisa, queria pedir para você se apresentar rapidinho para a galera. Quem é o Matheus? Quem é o Matheus Mendes que está aqui com a gente hoje? Legal. Bom, meu nome é Matheus Mendes, eu sou formado em Publicidade e Propaganda, com especialização em desenho de letras e fundador do Guasca Studio. Eu trabalho basicamente com desenvolvimento de lettering, identidades visuais e todo o trabalho que de alguma forma ele se conecta com o manual. Legal. E me conta um pouco o que o Guasca Studio faz? O que o seu cliente te pede e o que você entrega para ele? Meu principal objetivo no Guasca Studio é desenvolver projetos que eles saiam dessa monotonia e dessa estética muito padronizada e corporativa. Os clientes que me procuram geralmente são pessoas que eles buscam para suas marcas essa estética mais manual e um pouco mais crua, que resgata esse trabalho mais humano, no momento onde a gente tem muito trabalho digital, algo muito conectado com esse universo das coisas mais prontas, assim. Então, eu resgato de alguma forma uma estética onde a gente busca um trabalho manual, feito à mão e algo exclusivo para cada cliente que eu trabalho. Legal. Você pode falar um pouquinho de alguns projetos que você já desenvolveu, citando de repente nomes, referências, e a gente pode até colocar essas referências no rodapé depois aqui da aula. Claro. Bom, eu já desenvolvi trabalhos para Cutterman, para Wood School, para Grendene e para outras marcas grandes, assim, tanto nacionais quanto internacionais, onde meu foco principal sempre foi resgatar e trazer esse trabalho manual em todos os projetos. Quando a gente estava conversando antes de conseguir formalizar essa parceria, né, você me falou algo muito curioso que eu deixei anotado aqui. O designer, quando não sabe o que utilizar, ele usa Montserrat. Eu queria entender um pouco mais, assim, eu imagino que você tenha vencido uma barreira da insegurança em algum momento da sua jornada para chegar aqui onde você está. Você pode contar para mim um pouco do que você pensa sobre essa questão da insegurança, o que você enxerga sobre isso no dia a dia e, de repente, talvez estratégias que você tenha passado, que você indica para conseguir realmente expressar a sua arte da forma que você acredita, vencendo a insegurança de entregar algo que o cliente quer ou algo que seja mais confortável de ser apresentado? Uma maneira que eu encontrei de expressar tanto o meu trabalho quanto a entrega que eu tenho para os meus clientes é buscar um trabalho feito à mão, porque eu vi que a partir disso eu conseguia fazer coisas realmente diferentes do que todos os outros estavam fazendo. Eu acho que isso é muito rico quando a gente trabalha, principalmente numa área criativa como design, porque acaba se tornando um diferencial no momento que a gente tem uma entrega diferenciada, uma entrega exclusiva, como, por exemplo, o trabalho de lettering aliado ao trabalho de design gráfico. Legal. Matheus, eu vi que você trouxe diversos livros maneiros aqui que a gente vai trabalhar durante a gravação desse curso. Você pode falar um pouquinho sobre cada um deles? Claro. Então, eu trouxe uma série de livros aqui que, de alguma forma, eu acho que eles são muito importantes porque eles trazem desde os princípios básicos até exemplos mais avançados do desenho de letras. Por exemplo, esse livro, eu conheci o Ivan Castro quando eu morei em Barcelona e fiz minha especialização lá. Ele é um designer catalão e ele traz uma abordagem bem interessante, que foi a abordagem que eu tive no meu curso de desenho de letras, onde ele começa mostrando o desenho caligráfico como a origem do trabalho de desenho de letras, né? Porque a gente aprende o básico aí, a gente aprende a anatomia das letras e toda a base que é muito importante para depois a gente passar para esse desenho em si, que ele é muito mais detalhado. Então, no momento que a gente começa com a caligrafia, a gente aprende a escrita, a teoria da escrita, e a partir da teoria da escrita a gente aprende o desenho de letras a partir dela. Então, esse livro é muito interessante por causa disso, ele é recheado de muitos exemplos, ele traz várias possibilidades assim dentro do trabalho de desenho de letras, focando principalmente
na anatomia. Ele mostra desde exemplos mais básicos, focados na anatomia das letras, e posteriormente ele comenta sobre toda essa questão de desenho, onde a gente parte da caligrafia, do desenho caligráfico, para a criação do lettering. E isso é muito interessante, que é a abordagem que eu vou falar no curso também. É a abordagem que eu aprendi e é a que eu acho que é mais efetiva, porque a gente aprende a fazer primeiro o básico e depois que a gente aprende a fazer esse básico, a gente aprende a forma das letras no sentido mais clássico, né? O desenho mais tradicional, e a partir disso a gente aprende como a desconstruir elas. Eu acho que isso é uma abordagem muito interessante e ela nos ajuda muito a entender desde o começo do projeto até o final. Quer falar um pouquinho dos outros? Sim. Acho que vai ser legal, o pessoal gosta muito de conhecer referências, principalmente bibliográficas. Ah, legal. Esse livro, ele é de um designer nova-iorquino, que é o John Contino. Ele é um dos caras que eu comecei a gostar do desenho de letras por causa desse cara. Ele tem um trabalho super fino, assim, e ele trabalha muito com logos variáveis, que é uma coisa que eu gosto muito e eu trabalho com todos os meus clientes, eu sempre coloco isso nos projetos, porque, enfim, né, a gente evoluiu muito desde o começo do design tradicional, e eu acredito que a marca ela não precisa mais ser uma marca estática. A gente pode trazer vários elementos e uma narrativa visual rica para ela, e eu acho que isso agrega muito em projetos, principalmente hoje, onde a gente tem essas possibilidades de várias frentes de comunicação com as marcas. E o legal desse livro é que traz vários cases de projetos desenvolvidos por ele, e todos esses projetos eles têm uma essência muito manual, onde ele faz tudo, absolutamente tudo à mão, e ele mostra os esboços até o resultado final. Traz vários exemplos, assim, mostrando desde o desenho que ele começou ao resultado final que ele chegou. E eu acho isso muito rico, porque é basicamente o que eu faço o dia inteiro. Eu passo o dia inteiro desenhando letras e encontrando essas formas a partir do meu desenho. Então esse livro é um livro muito importante para mim por causa disso. Ele é um compilado de projetos, ele também fala um pouco sobre a vida dele, sobre a carreira dele. Diria que é um livro muito importante para quem gosta de desenhos manuais e para quem gosta de lettering. Ele é uma grande referência, esse cara. Um outro cara que me influenciou muito o meu trabalho, aí eu trouxe dois contemporâneos e dois caras mais old school, assim, que são os caras que começaram, né? A história do lettering, na minha opinião, assim, duas grandes referências que eu fui conhecer posteriormente. Um deles é um designer argentino, que o nome dele é Ricardo Rosselló. Ele hoje vive em Barcelona, mas ele tem um trabalho, ele já está velhinho, ele deve ter os seus 87 anos hoje, mas ele tem um trabalho sensacional, assim, da época de ouro do lettering, onde ele mistura tanto caligrafia quanto desenho de letras. Ele traz muitos esboços aqui, mostrando trabalhos mais ornamentados, onde a gente tem letras super decorativas e, ao mesmo tempo, a gente também tem algo mais de desenho de letras mesmo. O legal desse livro é que ele tem as correções que ele faz. Por exemplo, tu consegue ver ali onde ele apagou com tinta branca os detalhes das letras, as escritas, né, as coisas que ele escreveu ali sobre os ajustes que teria que ajustar. Um dos logos mais clássicos que ele fez foi esse logo da Smoking, que é uma marca de seda de tabaco. E o legal desse logo, na minha opinião, é justamente tu ver esse esboço e tu entender como funciona o lettering, né? Por exemplo, dá para ver que ele recortou essa letra e colou aqui para combinar com as outras letras. Tem o apagado aqui, ó, branco em várias outras letras aqui para mostrar essa compensação óptica que ele foi fazendo durante o decorrer do projeto. Essa linha do O que ela sai, ela conecta e vira o K. Então isso é muito interessante e eu acho que isso é o mais legal, na minha opinião, do lettering, é que a gente tem essas possibilidades de desenho de letras muito mais livre, essas possibilidades onde a gente vê conexões e a gente cria uma harmonia das letras de uma forma que muitas vezes a tipografia não alcança.
Por isso é tão importante o desenho de letras para o desenvolvimento de logotipos, né? Aí, então aqui a gente tem esse exemplo mostrando aqui o desenho e aqui a gente tem o resultado final, né? Mostrando, enfim, como funciona na papelaria, como é o logo junto com uma ilustração. Isso é muito interessante porque esse livro, na minha opinião, ele traz esses cases mostrando, né, como ele fez o desenho inicial e como ficou o resultado final. Então, é uma preciosidade esse livro. Ele é um livro que ele foi feito numa exposição em homenagem ao trabalho dele. E tem também um pouco da história dele aqui. É muito legal. Maravilha. Você quer apresentar o último? Sim. E o último, não menos importante, diria até que seria o mais importante, é o Herb Lubalin. Esse cara, ele é o cara que ele revolucionou o uso de tipografia como elemento gráfico. Em um momento onde a propaganda ela era muito rigorosa assim, em relação aos layouts, ele revolucionou fazendo uma estética totalmente proprietária, onde ele trazia as tipografias e o desenho de letras como elemento gráfico dos layouts dele. E esse livro aqui, ele é o livro mais precioso da minha biblioteca, que ele traz uma porção de projetos e também conta a história dele, desde quando ele começou a trabalhar com design, trabalhando em agências de propaganda, até depois fundar a agência dele. E, enfim, ele tem vários trabalhos icônicos aqui, por exemplo, essa página, eu acho ela incrível, porque ela traz vários exemplos de letterings desenvolvidos por ele e também com outros designers como Tom Carnazzi, Tony Di Spigna e outras pessoas que contribuíram no estúdio. Mas, obviamente, tudo passava pela mão dele, ele que tinha as ideias iniciais e as pessoas refinavam. Então, o Herb Lubalin, ele é um cara que ele tem um trabalho muito diferenciado e até hoje os layouts dele, as peças que a gente olha que ele desenvolveu na época, elas são muito atuais, porque ele quebrava as regras e fazia as coisas de uma maneira totalmente diferente e muito à frente do tempo dele, né? Ele era um cara muito vanguardista. Por exemplo, aqui a gente tem exemplos onde a gente tem o lettering mesclado com ilustração, diagramações mais ousadas assim para o momento, né? Mesclando a questão do lettering, da caligrafia com texto e com imagem. Então, ele é um cara que ele é uma grande referência para todo mundo que trabalha com lettering, eu diria. Todas as pessoas que hoje em dia trabalham com lettering, elas conhecem o trabalho do Herb Lubalin e de alguma forma admiram e estudam o trabalho dele, porque ele realmente tem uma abordagem muito interessante e muito à frente do tempo dele. Legal, Matheus. E a gente está alguns segundos então de começar a gravação do seu curso para Imagination. Se você puder contar para o pessoal um pouquinho de qual vai ser o começo, meio e fim desse curso, o que você vai entregar, acho que a galera vai curtir saber. Legal. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai conhecer as diferenças entre caligrafia, tipografia e lettering. Eu vou debater um pouco, vou comentar sobre o que diferencia cada uma delas, porque muitas das vezes as pessoas confundem, não têm uma clareza em relação a esse tema. E eu vou trazer um case real de um cliente, onde eu vou abordar desde a criação dos esboços iniciais até o resultado final. E a partir disso eu vou mostrar todo o meu processo de criação, vou abrir para vocês aqui exatamente como eu faço no estúdio, todos os meus projetos, pensando desde da concepção inicial, da apresentação de mood board para o cliente, até a entrega final do trabalho, onde eu mostro exemplos de aplicação e eu trago a marca finalizada. Maravilha, Matheus. Bora então começar a gravação? Vamos lá. Obrigado.